o TDAH só se resolve com medicação? Eu posso afirmar que não. Só que nós não podemos fechar os olhos que algumas crianças necessitam de medicação por um determinado tempo do processo. Porque todo mundo é individual, é único. Cada ser humano tem os seus problemas, são únicos. Nós não podemos deixar de ouvir os profissionais, tá? Digamos que uma criança ela esteja sofrendo grandemente um problema emocional e devido ao TDAH ela entrou num estágio depressivo profundo e nada está resolvendo a circunstância daquela criança. Temporariamente ela vai precisar do uso de alguma medicação estimulante para auxiliá-la no processo, junto com as terapias comportamentais, porque o que vai resolver não é o remédio só, o remédio ele é um aleatório para sair daquilo ali. Só que o remédio não é a solução. Eu digo que nenhum remédio é pílula mágica. As pessoas, os pais, às vezes pensam que vão dar o remédio para a criança e está tudo solucionado e a pílula mágica resolveu. Ao contrário, tá? Só que o TDAH ele se resolve muito mais sem remédio do que com remédio. Porque as terapias comportamentais, elas funcionam muito melhor do que o remédio. Certo? Mas a gente não tira os casos individuais. A gente explica. Todo ser humano ele é individual, cada criança é única. Aí eu venho e digo para vocês, o que é o programa Treinamento de Pais, né? Partner Training, vindo dos Estados Unidos, pesquisa feita na Universidade de Utah, desculpa que eu sempre falo das pesquisas, que prova que os pais, o treinamento, a efetividade do que a gente aplica, que a gente trouxe dos Estados Unidos funciona. A psicoterapia não significa que ela tem que ser retirada, significa que o sistema de amnese dela ela funciona de uma maneira mais lenta. Mas você tem que entender que o seu filho fica com o psicopedagogo ou com o psicólogo 1 hora por semana, ou seja, 4 horas por mês. Essa é a média. Ele vai no neurologista, ele fica numa consulta com ele de 1 a 2 vezes por mês, depende da frequência, de 20 a 30 minutos no máximo nessa consulta. Na escola, ele fica com os professores numa turma, num conjunto de 20 alunos no mínimo. Um professor para tratar todos os alunos. E o que a gente ensina é uma técnica para você aplicar em casa como pais, com a criança. E sendo que a criança ela fica a maior parte do tempo com a família. E é ali o melhor ambiente para tratar a criança com TDAH e fazer toda a adaptação da criança. Porque não existe ambiente que ela fique mais tempo podendo ser melhor adaptada ao que ela tem para fazer a adaptação da aprendizagem. Para daí se resolver com uma terapia alternativa o que ela necessita. Para que a criança ela deixe de ter problemas na aprendizagem, então ela transforma a sua forma de aprender. E aí, o que vai acontecer? Ela vai transformar a forma da aprendizagem, vai usar o que ela tem de melhor, vai aprender a treinar o seu hiperfoco, que inclusive é a live de amanhã, e aí ela vai transformar o seu hiperfoco e com isso ela vai se transformar em uma criança acima da média, porque ela é capaz disso. Porque a criança com TDAH ela tem uma capacidade diferenciada das demais crianças, né? Agora, cada criança é única, né? Cada criança é única. O processo do uso da medicação é individual. Nenhum pai pode sair tirando medicação do filho sem passagem pelo médico. O uso de medicação se resolve com o neuro. É o médico que resolve. E, como eu disse, é auxiliar. Agora, o uso de medicação no tratamento do TDAH, ele não é obrigatório. É isso que eu tento falar para vocês. Não exige uma obrigatoriedade, é uma decisão. Família, médico, paciente. E no que é que nós temos que dizer? Que o uso da medicação, ele é como se fosse um uso para auxiliar no que há de maior problema. Digamos que não está se conseguindo resolver os problemas com todas as terapias alternativas. E a medicação está auxiliando de uma forma maior, fazendo uma efetividade.
Nesse processo, ela, por um período, vai utilizar a medicação e vai ir reduzindo a partir do momento que as terapias vão auxiliando mais, e aí ela vai até o ponto de retirada da medicação. Porque a intenção é não usar o remédio, porque o remédio ele não é algo que vai viciar a criança. O que eu quero dizer com isso é que as crianças e os pais têm que serem conscientes, eles têm que entender o momento da consulta, mas eles têm que chegar para o neuro preparados. E aí no programa a gente ensina como você chegar na frente do médico, o que questionar para o médico, quais as perguntas certas para fazer para o médico, quais são os questionamentos que se deve fazer para se ter a certeza se você vai optar ou não pelo uso da medicação. Porque ninguém aqui está dizendo que você não vai usar a medicação. Mas você tem que entender que ele é uma parte auxiliar do tratamento e não é exclusivo. Ele não é uma pílula mágica que sozinho vai resolver todos os seus problemas. Se fosse assim, ninguém ia estar sofrendo tudo que sofre. Ia só tomar o comprimidinho, estava tudo solucionado, e ninguém estava aqui me perguntando tudo que me perguntam, né? Então, nós temos que entender o processo e entender as dificuldades de cada um, né? E exatamente isso, se o remédio não está funcionando mais, para que a utilização? Aí é o processo que muitas vezes o profissional precisa ser questionado e interpelado, mas muitos pais estão despreparados para questionar, porque o profissional começa a falar na linguagem técnica, me desculpa a expressão, e o pai fica assim, que língua é essa? Do que ele está falando? E aí, quando um pai chega na frente de um profissional e começa, tá, isso, e o meu filho tá assim, 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 evoluiu nisso, nisso, nisso. A escola disse que ele melhorou isso, isso, isso. Como fazer para melhorar isso? Qual processo vamos agir nisso? Para começar, uma consulta que ele ia te mandar embora em 15 minutos, ele vai ter que te atender em 30. Porque você vai saber o que perguntar. Você vai fazer ele te atender de maneira diferente. Não vai ser ele te jogando um monte de palavra que tu não entendeu nada, porque você vai ter conhecimento para falar com o médico. Tem coisas que os pais estão despreparados para a consulta. Até mesmo na hora do diagnóstico. Porque na hora do diagnóstico, você escuta um monte de coisa e não entende, me desculpa, a metade. Que não está preparado para aquilo. Agora, um pai preparado, ele sabe as perguntas certas a fazer. Ele sabe o que questionar. E aí, a tomada de decisão do uso ou não da medicação se dá de uma forma consciente da necessidade real da criança. Porque os neuros, eles não aplicam medicação em todas as crianças com TDAH. Não é, se você questionar o médico, um bom profissional, ele não aplica medicação em 100% das crianças. O bom profissional, ele verifica qual criança necessita realmente da medicação. Ele faz um que a gente chama de amnese, que é o processo de observação correto. Ele vai lá e ele analisa, junto com o laudo, junto com a verificação da escola, para ver se realmente há uma efetividade de necessidade do uso da medicação. Então, não é simplesmente dizendo assim, tem que usar o remédio. Se o profissional disser que todos têm que usar o remédio, opa, tá errado. Ele não está olhando a sua criança com individualidade que ela necessita. Não somos todos iguais. Cada um individual. E o caso tem que ser analisado individualmente para verificar se há a necessidade do uso da medicação. Então, o uso da medicação não é obrigatório para todos os casos. Existem casos que sim, existem casos que não. E o mais importante, a terapia do treinamento de pais, que é o que nós ensinamos aqui, não tem efeito colateral que a medicação tem.
Não tem contraindicação. Ela pode ser aplicada antes mesmo do diagnóstico do TDAH, porque daí o pai já chega preparado. E, acima de tudo, ela é mais efetiva. Por quê? Ela é feita de forma direta. Por isso que ela é tão rápida, a sua efetividade. Por isso que nós dizemos que ela é intensa. Ela é simples e ela é direta.